Olá, tudo bem com vocês? Nessa tarde, nessa sexta-feira, quero declarar as bênçãos do Senhor sobre sua casa, sobre sua vida, sobre a sua família e dizer para você que o Senhor, Ele é fiel em tudo que Ele faz, em tudo que Ele há de fazer. Sabe que o seu futuro está garantido nele, está garantido com Deus e tudo que Ele faz é bom. Tudo que o Senhor faz é muito bom, ainda que aos nossos olhos não pareça, mas saiba que tudo tem um sentido, e a presença de Deus é mais importante do que tudo que nós temos neste mundo. Então vamos lá para o capítulo 4. As influências das relações na nossa identidade. As relações que temos com os outros podem ter um impacto significativo na nossa identidade. As pessoas com quem nos relacionamos podem influenciar nossa autoimagem, nossos valores e nossas crenças, e podem afetar a forma como nos vemos e como nos apresentamos ao mundo. Então, tem alguns tipos de influências, né? Mas quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, nós não vamos por aqueles tipos de influências negativas, de jeito nenhum. Então, que nós venhamos também ser, olha, essas influências positivas. Influências positivas. As relações positivas podem ter um impacto positivo na nossa identidade, ajudando-nos a nos sentir mais confiantes e seguras de nós mesmos. Temos várias influências positivas na Bíblia. Exemplo, Maria, mãe de Jesus, é um exemplo de fé, humildade e submissão à vontade de Deus. Esther, rainha da Pérsia, demonstrou coragem ao interceder por seu povo. Débora, juíza e profetisa, que liberou Israel com sabedoria e coragem. Ruth, conhecida com sua lealdade e dedicação. A sogra Noemi, ela foi conhecida por sua lealdade e dedicação à sua sogra Noemi, que é outro exemplo inspirador. Quantas mulheres, né, que nós temos exemplo na palavra de Deus. Abigail, um exemplo de atitude e sabedoria de prudência. Ela sabe dialogar, comunicação assertiva, não é apavorada, ela sabe se controlar emocionalmente e conhece a palavra de Deus. Entendendo que nenhum sacrifício é grande demais quando se trata em salvar sua família. Jesus, o maior exemplo de amor, humildade, mansidão e tantos outros exemplos nós podemos dizer do nosso amado, do nosso mestre, né? Ele mesmo disse, sede meus imitadores, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus falou também que ele tem coração manso e humilde. Que exemplo maior de amor, de mansidão, de humildade do que o nosso Cristo? Aí que vem as influências negativas. As relações negativas podem ter um impacto negativo na nossa identidade, nos levando a questionar nossa autoestima, nossa existência, ou seja, nossa identidade. Influências que rotulam as pessoas de forma negativa, que fazem comparações, que podem machucar, se perder no meio do caminho. Essas influências negativas que te rotulam, ou seja, se você não tem, você faz algo errado, ou fez algo errado no passado, quando era criança, aí já te rotula com aquilo, com o erro que você cometeu, mas você não é o erro que cometeu. Você pode dar uma nova chance para si mesma e mudar a sua história. Então, essas influências que rotulam as pessoas de forma negativa pode machucar a pessoa e pode se perder no meio do caminho. Aí eu conto que eu lembro-me, né, quando eu era uma criança, uma pessoa passou a mão no meu cabelo e estava embaraçada, porque meu cabelo é meio ondulado. E os seus dedos agarraram, e essa pessoa passou o dedo, a mão no meu cabelo, ele disse assim, aí ele passou a mão no cabelo da minha prima, e o cabelo da minha prima desceu direto, e ele disse, isso que é cabelo, lisinho, lindo. Depois disso, eu achava o meu cabelo feio. Sim, esquisito, não gostava dele. Tudo estava ruim, sempre reclamava, não era satisfeita, vivi um bom tempo assim. E a mesma coisa refletiu na minha estatura, pessoas falavam, me rotulavam de baixinha, de nanica, me comparavam com as meninas da minha idade, que eram maiores do que eu. Com isso, eu tinha vergonha do meu tamanho, não me aceitava, mas tudo mudou.
Não é a comparação que me define. Sei que me define é a palavra de Deus. Hoje eu tenho o maior orgulho dos meus cachinhos. Hoje eu sei que eu não preciso escovar para me sentir bonita. Eu posso lavá-lo e deixar os cachos, que eu me sinto bela do jeito que Deus me fez. Mas, por causa de uma atitude de uma pessoa, sem perceber, quando eu era criança que fez isso, eu cresci achando que simplesmente eu ia ficar bela quando eu escovava o meu cabelo. Teve uma época que eu fiz escova progressiva, danificou muito o meu cabelo, fiz uma vez só, e para a glória de Deus, hoje eu sei quem eu sou em Deus. Não é o que as pessoas falam, não são as comparações que me definem. Sim, é o que Deus diz sobre mim. Talvez você tenha alguma experiência, né, que aconteceu com você, às vezes na sua infância, na sua adolescência, que você carrega até hoje. Mas a partir de hoje, entenda que não é os rótulos que colocaram em você que te define, mas sim é a palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo de José. Vemos a história de José. Sua história começa em Gênesis 37. Deus tinha propósito para ele e revelou a ele através de sonhos. José contou seus sonhos aos seus irmãos. E seus irmãos não ficaram satisfeitos, sempre o chamava de sonhador. Mas José tinha uma visão positiva do futuro, confiava nas promessas de Deus. José, ele confiava. Ele não ficou, né, dando ouvido aos seus irmãos. Ele confiava nas promessas de Deus. Mas, para as promessas se cumprir, aconteceu algo com José. Um dia, venderam ele. Rotularam José como escravo, mas José sabia a sua identidade de filho. Ele não se enxergava como escravo. José tinha uma visão positiva de futuro. Ele, na casa de Potifar, né? E Potifar conseguiu ver José como verdadeiramente ele era. Mas a sua esposa armou contra José. E ele foi para onde? Na prisão. Lá o chamaram de prisioneiro. E mesmo preso, José se enxergava livre por dentro. Mesmo na prisão, ele cuidava dos prisioneiros. José era livre dentro de si. Ele confiava nos planos de Deus e não acreditava nos rótulos das pessoas. José tinha uma visão positiva de futuro. Ainda que ele estava ali como escravo, mas ele não era escravo, ele era um filho, ele era livre, ainda que estava na prisão, injustamente, ele sabia da sua consciência que ele fugiu da aparência do mal, e ele estava na prisão, mas ele era livre, ele se sentia livre, porque a sua liberdade estava em Deus, mesmo na prisão. Ele começou ali até cuidar dos prisioneiros. E no tempo certo, ele se tornou governador. Os sonhos de Deus se cumpriram na vida de José. Ele teve influências negativas, rótulos, mas mesmo assim sabia quem ele era de verdade. E José era influência positiva por onde ele passava, né? Cuidado com as influências negativas que você tem ouvido. O que você tem assistido, o que tem passado, que você tem passado o seu tempo, elas podem te influenciar. E José fala, a palavra de Deus fala que tudo que ele colocava as mãos, o Senhor prosperava. É isso que Deus quer para mim e para você. Não sermos influenciadas pelos rótulos, pelo que as pessoas dizem, mas sim pelo que Deus diz sobre nós. Eu sou o que a Bíblia diz sobre mim. Eu quero fazer o que a Bíblia me ensina a fazer. Eu quero viver o que a Bíblia me ensina a viver. E eu sou filha de Deus. Eu sou filha dele, do Senhor, dos senhores. Diego, mas se José se via como filho, por que Deus permitiu ele ficar aproximadamente 13 anos até chegar ao governo? 13 ou 15 anos, mais ou menos? Porque tudo tem um processo. Tudo na nossa vida tem processos. Ali foi o processo que José precisou passar. Mas isso não mudou a sua identidade. Ele era filho. E no momento certo, ele se tornou governador. Na passagem de 1 Coríntios 15:34 está escrito: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa frase, amplamente conhecida e utilizada, serve como um alerta sobre a influência negativa que as más amizades podem exercer em nossas vidas, afetando nossos valores, comportamentos e caráter. O versículo enfatiza a importância de escolher cuidadosamente as pessoas com quem nos relacionamos, pois elas podem nos
aproximar de Deus ou nos afastar dele. Portanto, o versículo serve como um lembrete para que as pessoas busquem relacionamentos que as edifiquem e as aproximam da fé, ao invés de se deixarem influenciar negativamente por más companhias. E é isso que Deus quer para mim, para você. O Senhor, ele nos chamou de filhos. O Senhor, ele nos chamou de filhos. Então, nós não precisamos nos perder nas coisas deste mundo, nos rótulos, no que as pessoas dizem a nosso respeito. E sim, a nossa identidade deve estar formada em Deus. Eu acho maravilhosa a história de José. Ele não se deixou se perder. Por quê? Porque ele confiava em Deus. A confiança dele estava em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Nós vimos os exemplos dessas mulheres aqui atrás, influências positivas. Aí nós só pensamos assim, quais influências positivas que eu estou seguindo? Ou também nós podemos dizer assim, eu quero ser essa influência positiva na vida de alguém, eu quero ser esse tipo de pessoa como Maria, mãe de Jesus, que foi um exemplo de fé, gente, humildade e submissão à palavra do nosso Deus. Ela viveu de verdade essa fé. Ela viveu de verdade essa fé. Eu fico vendo sempre a história de Maria. Eu, como mãe, hoje, eu vejo o tanto, eu fico imaginando tanto que Maria sentiu dor, porque Jesus era o filho dela. Mas ela sabia que era o filho da promessa, que não ficaria com ela. Tanto que a palavra de Deus fala que tudo que falava, quando Jesus foi apresentado por Simeão, e Simeão falou assim, olha, agora eu posso descansar, porque os meus olhos viram o Salvador, e tudo ela guardava no coração, tudo que ela ouvia falar dele. Mas para uma mãe ver o filho passar o que Cristo passou, deve ter doído demais. Tanto que o nosso Cristo lá na cruz, ele virou para João. Olha, João, eis aí a tua mãe. Olha aí, Maria, eis aí o teu filho. Ou seja, cuida dela, João. Ela vai precisar de você. Ela vai precisar de afeto, de carinho, porque ela ia viver aquele luto. Mas ela sabia que a identidade dela estava em Deus, que ela veio com o propósito de gerar o Salvador. E Jesus veio com esse propósito de nos salvar. E não foi em vão. Jesus nos salvou para nos ligar novamente ao Pai. Então, nós podemos ser essas pessoas que influenciam outras pessoas, que levam de encontro ao nosso Pai. Como aqueles amigos daquele homem que não andava. E eles chegaram, Jesus ali, tinha uma multidão, não tinha como eles entrar. O que eles fizeram? Abriram o telhado e desceram aquele homem lá. É esse tipo de amigos, de influências que nós temos que ter. Quais influências que você segue nas redes sociais? Faz uma limpa no seu Instagram, nas suas redes sociais. Quem você tem seguido? É pessoa que te aproxima de Cristo? Ou que faz você pecar cobiçando o que ela tem? Faz você pecar desejando ser como ela? Faz você pecar desejando pecar como ela peca, indo em tal lugar, em outros lugares? Cuidado com as influências. Vamos ser como Ruth, lealdade, dedicação àquelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Vamos ser como Abigail, pegar essas mulheres da Bíblia e ter como exemplo na nossa vida, e nós podemos ser como elas também. Abigail, né, um exemplo de atitude, mulher sábia, com prudência, agiu com agilidade. Ela agiu ali e salvou a sua casa, e depois ainda tornou a esposa do rei. Eita, mulher sábia, viu? Glória a Deus, gente, que Jesus abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos a nossa verdadeira identidade, em nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aí com o capítulo 5, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana para vocês.